Você consegue imaginar um país inteiro desaparecendo do mapa em menos de 10 anos? Parece roteiro de filme, mas foi exatamente o que aconteceu com a Iugoslávia. No começo dos anos 90, enquanto o mundo celebrava o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, uma bomba relógio estava prestes a explodir no coração da Europa. A Iugoslávia era um mosaico complexo de povos, religiões e culturas. Sérvios, croatas, eslovenos, bósnios, montenegrinos e macedônios, cristãos ortodoxos, católicos e muçulmanos, todos vivendo sob a mesma bandeira. Mas por baixo da superfície, tensões antigas fervilhavam, prontas para entrar em erupção. Como esse caldeirão de identidades que um dia pareceu um exemplo de coexistência, se transformou em um campo de batalha sangrento. Hoje, vamos desvendar a história trágica da dissolução da Iugoslávia, um evento que redesenhou o mapa da Europa e deixou cicatrizes que perduram até hoje. Prepare-se para uma jornada intensa pela ascensão do nacionalismo, a fragmentação de uma nação e as guerras que chocaram o mundo. Para entender o fim, precisamos voltar ao começo. Como a Iugoslávia surgiu? A ideia de um Estado para os eslavos do sul, os iugoslavos, nasceu das cinzas da Primeira Guerra Mundial, com o colapso dos impérios austro-húngaro e otomano. Diferentes povos que compartilhavam línguas e origens semelhantes, mas que tinham histórias, religiões e alianças políticas distintas, foram unidos em um único país, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde se tornaria o Reino da Iugoslávia. Pense nisso. Sérvios, que eram ortodoxos e historicamente ligados à Rússia, foram unidos a croatas e eslovenos, católicos e com forte influência da Europa Central. A essa mistura somavam-se os bósnios muçulmanos, montenegrinos, macedônios e albaneses. Desde o início, a união foi marcada por desconfiança. Os sérvios, por serem o grupo mais numeroso, foram acusados de tentar dominar politicamente as outras nações. Essas tensões históricas, que vinham de séculos de dominação estrangeira e rivalidades, não desapareceram. Elas foram apenas guardadas, reprimidas, esperando o momento certo para ressurgir com força total. Durante décadas, essa convivência forçada gerou atritos que seriam a base para o colapso futuro. A Iugoslávia era uma nação construída sobre uma base frágil. Uma união que parecia bonita no papel, mas que na prática escondia divisões profundas e ressentimentos antigos. Se a Iugoslávia era um barril de pólvora, houve um homem que conseguiu mantê-lo sob controle por mais de 35 anos, Josip Broz Tito, após a Segunda Guerra Mundial. Tito, um herói da resistência contra a ocupação nazista, emergiu como o líder indiscutível da nova Iugoslávia socialista. Com seu carisma e mão de ferro, ele implementou um sistema único. Sua famosa política de irmandade e unidade pregava a igualdade entre todos os povos. E qualquer manifestação de nacionalismo era duramente reprimida. A Iugoslávia de Tito não se alinhou nem com os Estados Unidos nem com a União Soviética, seguindo seu próprio caminho socialista e se tornando um ator importante no cenário mundial. Ele criou uma estrutura federal, dando a cada uma das 6 repúblicas, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia, menos uma autonomia considerável. Era um equilíbrio delicado, manter a unidade do país, mas ao mesmo tempo reconhecer as identidades distintas de cada povo. E funcionou por décadas. A Iugoslávia viveu um período de relativa paz e prosperidade, mas tudo isso dependia de uma única pessoa. Em 1980, Tito morreu, e com ele morreu o principal pilar que sustentava a unidade iugoslava. Sem sua liderança forte, as antigas rivalidades e os sentimentos nacionalistas, que estavam adormecidos, começaram a despertar. O sistema que ele construiu começou a ruir, e o vácuo de poder que ele deixou seria preenchido pelas forças que ele tanto lutou para conter. Com a morte de Tito, a Iugoslávia entrou em uma espiral descendente. O sistema de presidência rotativa que o sucedeu era fraco e ineficaz, incapaz de resolver os problemas crescentes do país. Uma grave crise econômica nos anos 80, com alta inflação e desemprego, piorou ainda mais a situação. As repúblicas mais ricas, como Eslovênia e Croácia, sentiam que estavam sustentando as mais pobres e queriam mais autonomia econômica e política. Foi nesse cenário de crise que os discursos nacionalistas ganharam força. Políticos ambiciosos como Slobodan Milo, Evi, na Sérvia, e Franjo Tuđman na Croácia,
começaram a explorar os medos e ressentimentos históricos de seus povos. Eles não falavam mais em irmandade e unidade iugoslava, mas sim na defesa dos interesses sérvios, croatas e assim por diante. A retórica se tornou inflamada. A mídia foi usada como arma de propaganda, pintando os outros grupos étnicos como inimigos históricos e ameaças existenciais. A ideia de uma identidade iugoslava comum foi sendo sistematicamente destruída e substituída por identidades nacionais exclusivas e rivais. Os sinais da fragmentação estavam por toda parte. O sonho de um país multicultural estava se transformando em um pesadelo de divisão. A cola que mantinha a Iugoslávia unida havia se dissolvido, e as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se espalhar de forma violenta. O ano de 1991 marcou o ponto de não retorno. Em junho, as duas repúblicas mais ocidentais e prósperas, Eslovênia e Croácia, declararam sua independência. A reação do governo central iugoslavo, dominado pelos sérvios, foi imediata e militar. Na Eslovênia, o conflito foi breve, durando apenas 10 dias. O exército iugoslavo, sem muito interesse estratégico na região e enfrentando uma resistência bem organizada, retirou-se rapidamente. Mas na Croácia, a história foi muito diferente. A Croácia tinha uma minoria sérvia significativa, que se opunha à independência e queria permanecer na Iugoslávia. Com o apoio do exército iugoslavo, os sérvios croatas se rebelaram, dando início a uma guerra brutal que duraria 4 anos. Cidades como Vukovar foram sitiadas e destruídas, e a limpeza étnica se tornou uma tática de guerra, com ambos os lados forçando a expulsão de civis de áreas etnicamente mistas. A comunidade internacional, pega de surpresa, demorou a reagir de forma eficaz. Tentativas de cessar-fogo e negociações de paz fracassaram repetidamente. A imagem da Europa Pacífica do PS, Guerra Fria, foi estilhaçada. A dissolução da Iugoslávia não seria um divórcio amigável, seria um colapso violento, com consequências devastadoras para milhões de pessoas. As primeiras rupturas mostraram ao mundo que o nacionalismo extremo havia retornado ao continente europeu. E o pior ainda estava por vir. Se a guerra na Croácia foi um choque, o que aconteceu na Bósnia e Herzegovina foi uma tragédia de proporções épicas. A Bósnia era a república mais etnicamente diversa da Iugoslávia, uma espécie de mini-Iugoslávia. Lá, bósnios muçulmanos, sérvios ortodoxos e croatas católicos viviam lado a lado, em cidades e vilarejos mistos, com casamentos interétnicos sendo comuns. Em 1992, seguindo o exemplo da Eslovênia e da Croácia, a Bósnia também declarou sua independência após um referendo, mas a população sérvia bósnia, com o apoio da Sérvia e do exército iugoslavo, se opôs violentamente. O que se seguiu foi uma guerra de 3 lados, onde todos lutavam contra todos. Sérvios bósnios, croatos, bósnios e o exército bósnio, composto majoritariamente por muçulmanos, se enfrentaram em um conflito que se tornou o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A capital, Sarajevo, sofreu o cerco mais longo da história moderna, sendo bombardeada diariamente por quase 4 anos. A limpeza étnica atingiu seu auge, com massacres terríveis como o de Srebrenica, onde mais de 8.000 homens e meninos bósnios muçulmanos foram executados pelas forças sérvio-bósnias. As potências estrangeiras divididas assistiram a maior parte do horror pela televisão. Apenas após anos de hesitação e com a crescente pressão da opinião pública, a OTAN interveio militarmente, forçando as partes em conflito a negociar. Em 1995, o Acordo de Dayton pôs fim à guerra, mas dividiu a Bósnia em 2 entidades políticas, consolidando as divisões étnicas que a guerra havia criado. A paz chegou, mas a um custo humano e social incalculável. Mesmo com o fim da guerra na Bósnia, a chama do conflito iugoslavo ainda não havia se apagado completamente. A última grande crise explodiu em Kosovo, uma província no sul da Sérvia considerada o berço da identidade nacional sérvia, mas cuja população era majoritariamente de origem albanesa. Durante anos, os albaneses de Kosovo sofreram repressão sob o governo de Slobodan Milošević. No final dos anos 90, um movimento separatista armado, o Exército de Libertação de Kosovo, o KLA, iniciou uma insurgência contra as forças sérvias. A resposta de Milošević foi uma campanha brutal de repressão e limpeza étnica,
forçando centenas de milhares de albaneses a fugir de suas casas. A comunidade internacional temia uma repetição do desastre da Bósnia. Após o fracasso das negociações diplomáticas, a OTAN, em 1999, tomou uma decisão controversa e sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Iniciou uma campanha de bombardeios aéreos de 78 dias contra a Sérvia para forçar a retirada de suas tropas de Kosovo. A intervenção funcionou, as forças sérvias se retiraram e Kosovo foi colocado sob administração internacional. Anos depois, em 2008, Kosovo declarou sua independência, um ato que até hoje não é reconhecido pela Sérvia e por vários outros países. A Guerra do Kosovo foi o capítulo final das guerras iugoslavas, um conflito que mais uma vez mostrou a complexa interação entre nacionalismo, direitos humanos e a intervenção militar internacional, deixando um legado político que continua a moldar os Balcãs e a Europa moderna. O que podemos aprender com a história da dissolução da Iugoslávia? Primeiro, ela é um lembrete sombrio dos perigos do nacionalismo extremo. Vimos como líderes políticos podem manipular identidades e medos históricos para dividir povos que viveram juntos por gerações, transformando vizinhos em inimigos. Em um mundo onde as identidades nacionais e culturais estão novamente sendo afirmadas com força, a lição iugoslava é mais relevante do que nunca. Segundo, o conflito moldou a Europa que conhecemos hoje. Ele forçou a OTAN e a União Europeia a redefinirem seus papéis em segurança e intervenção humanitária. O retorno de conflitos de alta intensidade no continente, com limpeza étnica e crimes de guerra, quebrou a ilusão de que a Europa estava imune a esse tipo de violência após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, quando olhamos para as tensões políticas e conflitos em várias partes do mundo, a memória da Iugoslávia nos serve como um aviso. Ela nos mostra como a paz é frágil e como a intolerância e o ódio, quando inflamados, podem levar a uma catástrofe. A história da Iugoslávia não é apenas sobre o passado. É uma reflexão sobre os desafios que ainda enfrentamos no século XXI. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os eventos que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!